Do artigo 21, ele fala pra gente que o trabalho de conclusão de curso, que é mais conhecido pela gente como o TCC, é um requisito para a formação do psicólogo. Então, ele deve ser feito e ele deve atender aos objetivos desse núcleo comum e dessas ênfases do curso, e principalmente ao interesse do formando. Já no artigo 22, ele fala que já na licenciatura, né, na formação de professores de psicologia, deverá e poderá ser oferecida posteriormente ao curso superior de psicologia, né, e dar a ele um projeto pedagógico que atenda a esses marcos legais vigentes. Então, esses estudantes que cumprirem essas exigências do projeto de formação de professores, né, de licenciatura, em seus diplomas do curso superior de psicologia, o grau de licenciado é em psicologia. E já no artigo 23, ele fala para a gente que existe um projeto pedagógico para a formação desses professores de psicologia, né? E que eles devem fundamentar o trabalho deles a partir de seguintes valores, princípios e compromissos que devem ser seguidos. Ou seja, o primeiro que ele aponta ali para a gente seria a capacidade de produção e de articulação de saberes específicos da área, ou seja, com os conhecimentos deles históricos, políticos, filosóficos, didáticos e metodológicos, que, para a atuação do professor de psicologia em diferentes níveis, modalidades de ensino e durante ali a gestão de políticas públicas da educação. Então, ele fala isso pra gente. Já no segundo, ele fala que esse professor de psicologia, ele deve se comprometer com os princípios da educação democrática. Ou seja, tem que ser uma educação justa, inclusiva e emancipatória. No segundo subtópico, ele fala que esses professores de psicologia, eles devem se comprometer com os princípios de uma educação democrática, ou seja, tem que ser uma educação justa, inclusiva e emancipatória dos indivíduos e grupos sociais que irão ter aquelas aulas com eles, né? E no terceiro, ele fala que também deve ter ali um fomento a uma certa reflexão, a uma expressão e ali uma construção de contextos de pensamento e ação pedagógica, tanto de ações críticas também e criativas. Então, esse professor, ele deve seguir esses 3 requisitos. Agora vamos falar do artigo 24 das DCNs, que especifica a questão da formação dos profissionais em 8 eixos principais. O primeiro é sobre as políticas públicas e educacionais, que isso é crucial para os futuros professores que compreendam a complexidade da realidade educacional do país. No segundo eixo, a gente vai entender mais sobre os sistemas e instituições educacionais. E essa formação ela tem que orientar os estudantes para poder entender as diferentes dinâmicas institucionais e a trabalharem coletivamente na elaboração do projeto político e pedagógico. Esses projetos eles têm que ser democráticos, inclusivos, emancipatórios e tem que promover uma melhor educação para todos nós. O eixo 3 fala a questão dos fundamentos científicos da educação, que os estudantes eles são mais incentivados a interagir e integrar conhecimentos de diversas disciplinas, como filosofia, história e sociologia. No eixo 4, a gente vai focar mais na interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, que é importante que os futuros professores eles reconheçam as especificidades e as interfaces entre a educação e as outras áreas, especialmente, claro, na psicologia. O eixo 5 vai falar das práticas pedagógicas, que os estudantes eles têm que ter preparo para atuar em diversos contextos educacionais, utilizando diferentes recursos e diferentes métodos. O sexto fala sobre a língua brasileira de sinais, que no caso é as Libras, que a formação ela tem que permitir o desenvolvimento e aprendizagem efetiva dos estudantes surdos, promovendo relações sociais inclusivas, que desde os primeiros períodos da formação em psicologia, isso está incluso como na educação dos estudantes. No sétimo eixo, a gente vai focar na história da África e a história indígena,
que é fundamental que os futuros professores e profissionais ampliem seus conhecimentos sobre a história para combater o racismo e o preconceito enraizados na história. No eixo 8, finalmente, é a transversalidade temática. Os professores eles têm que estar preparados para integrar temas no currículo que envolvam conhecimentos e vivências sistematizados, como direitos humanos, educação ambiental, educação nas relações étnico-raciais, para promover uma educação mais abrangente e contextualizada para os futuros profissionais. Continuando o episódio, a gente vai falar um pouco sobre o artigo 25 das DCNs, que fala a respeito da prática pedagógica reflexiva, crítica e ética. A gente vai resumir um pouco nas competências, que a primeira é a interdisciplinaridade, que a gente tem que conectar os fundamentos da psicologia com os conteúdos pedagógicos, de uma maneira que faça sentido para o contexto sociocultural e do desenvolvimento humano. O segundo é o planejamento integrado, que está muito conectado com a interdisciplinaridade, que visa planejar as aulas de acordo com o projeto pedagógico do curso. O terceiro são recursos diversificados, que fala a respeito do uso de diferentes recursos didáticos e de tecnologias para aprimorar o aprendizado de acordo com o avanço que a nossa sociedade está fazendo nos recursos tecnológicos. A quarta diz respeito sobre as dinâmicas atuais, que no caso são criar dinâmicas que engajem mais os alunos e façam refletir as teorias contemporâneas. A quinta é a avaliação variada, que tem que avaliar o ensino-aprendizagem com diversas estratégias e ferramentas para o aluno ter. O sexto é o registro de atividades, que visa documentar as atividades pedagógicas com vários recursos, que está bem relacionada com a quinta. A sétima é uma postura investigativa, que visa identificar e abordar as questões socioculturais e educacionais com uma abordagem investigativa e integrativa. A oitava é a educação inclusiva, que é reconhecer a escola como uma organização complexa, com a educação para todos. A nona é a análise do contexto, que se baseia nas ações pedagógicas em análise de contextos e estudos prévios da instituição escolar. O décimo é o trabalho em equipe, que tem que promover uma cooperação entre professores, família, comunidade, alunos. O 11º é a investigação contínua, que a gente tem que adotar uma postura mais investigativa sobre os problemas que afetam a educação. E, finalmente, a 12ª, que são as diretrizes curriculares, que são outros marcos legais, especialmente na resolução CNE-CP número 2 de 2019. Agora, por fim, nesse episódio, nós vamos falar brevemente sobre o artigo 26 e 27. O 26, ele diz respeito que os cursos de graduação em psicologia que estão em funcionamento têm que se adaptar a essa resolução num prazo de 2 anos a contar a data de sua publicação. E o 27 fala que esta resolução entra em vigor em 1º de novembro de 2023, que revoga a resolução CNE-CES número 5, de 15 de março de 2011.